Porque nós acreditamos que perdoar é esquecer. Perdoar é conivir com o crime. Perdoar é dar razão. Não. Psicologicamente, perdoar é não devolver o mal com que fomos agraciados. Esquecer não é um problema do sentimento, é da memória. E nós muitas vezes queremos esquecer de muitos fatos e não conseguimos. Queremos lembrar de outros tantos e não conseguimos. Então é necessário que nós, para encontrarmos a plenitude e o objetivo da vida, perdoemos. E deixemos que o tempo diminua a intensidade da memória. E vejamos no outro o infeliz. Porque somente quem é infeliz, quem tem uma vida vazia, é que agride, é que ataca. Todo perseguidor é um covarde. Todo aquele que comete crime é de onde é um psicopata. Está demonstrado pela psicologia que todo aquele que nos cria embaraços é alguém que se odeia. E então ele projeta a sombra junguiana sobre nós e mata-o, matando-nos. Persegue-se, perseguindo-nos. Faz-nos o mal que ele não tem coragem de fazer-se a si mesmo. É uma transferência psicológica. E depois vai ruído pela culpa. E a sua vida perde o sentido existencial. Mas será que todos agem assim? James Hollis é considerado hoje o maior psicoterapeuta dos Estados Unidos. Ele tem 80 anos e escreveu obras memoráveis. Entre as suas obras, uma delas se destaca com o nome de O Pântano da Mente. Ele faz um estudo da sombra, desse lado negativo que temos, essa herança antropossócio-psicológica, da nossa sobrevivência. Nós agredimos com medo de ser agredidos. É o instinto de conservação da vida, trabalhando em nós para preservar a existência. O seu estudo é extraordinário. E ele então nos conta uma das histórias que mais me impressionaram na atual existência, que eu narrarei com minhas próprias palavras de emoção. Certo dia, com a sua agenda superlotada, ele recebe um telefonema. Eu desejo que o senhor me marque com urgência um horário para eu poder contar-lhe a minha vida. Eu necessito de 2 horas e serei uma paciente muito especial. Não quero que o senhor diga nada. A minha terapia será lhe contar o drama que me devora a vida. E eu estou mandando pelo correio uma fotografia, um recorte de jornal, para que o senhor me conheça antecipadamente. Porque o meu é um caso de desespero e de culpa. Então eu espero que na sua agenda superlotada o senhor me reserve 2 horas. E era um caso singular. Todo mundo quer ouvir do psicoterapeuta, quer a diretriz para recuperar a saúde, mas ela, de nome Ilse, não queria ouvir nada. Ela só queria falar por 2 horas. E dominado por uma curiosidade estranha, eu olhei dias depois a fotografia amassada, retirada de um jornal, e marquei, dentro do possível e do impossível, um horário após a minha clientela sair. E no dia aprazado, ela veio. Era uma bela mulher de uns 70 anos, aproximadamente. Embora falasse o inglês corretamente, havia algo que trazia um sotaque complexo da Europa Central, da Alemanha ou da Polônia. A verdade é que Ilse era encantadora, não fossem os seus olhos marcados por uma profunda melancolia. Ela sentou-se e perguntou-me: recebeu a minha fotografia? Sim. Então eu lhe contarei a minha história. Não diga nada.
Eu não quero ouvir nada, mas tenho que lhe contar. Foi numa sexta-feira pela manhã, na cidade de Lublin, na Polônia. Eu sou polonesa. Estava no mercado, quando a praça foi cercada por camburões das tropas de extermínio da SS. E todo mundo que ali estava, principalmente judeus, que faziam a preparação para o sabá, a partir das 18 horas, fomos levados e jogados naqueles camburões. Eu gritei: mas eu sou cristã, eu sei o Pai Nosso, eu sei o sinal da cruz, a minha família é importante de tal forma que esta praça tem o nome do meu pai. Meu pai é médico, sou polonesa. E o soldado me disse: todos são poloneses nesta hora, cristãos. Vocês se preparam para negar a raça. E deu-me uma bofetada: judia imunda. Eu não sou judia. É somente perguntar, eu tenho aqui os documentos. E ele deu-me outra bofetada: judia imunda. Até para lhe bater deveria fazer com o fuzil ou naturalmente com a baioneta para não sujar minha mão. E eu fiquei apavorada, porque ele me pegou e me jogou naquele camburão e fechou a porta. A minha família não sabia, eu era jovem, estava com 20 anos apenas, ia fazer compras e desapareci na noite terrível. Aqueles camburões nos jogaram em um vagão de gado que saiu da estação ferroviária, varou o dia, a noite, outro dia, até Majdanek, um campo de concentração, de extermínio. Nós não sabíamos cá fora o que se passava lá dentro. 2 filas imensas se fizeram. Uma delas, idosos, doentes, crianças, para entrarem no lado direito nas câmaras de gás. E depois nos fornos crematórios, eu fui colocada ao lado para ser examinada pelo sicário, que estava lá na frente com uma batuta. E sem dizer palavra, para a direita, entrava na porta da câmara de gás. Para a esquerda, para os aposentos dos trabalhos forçados até a morte. E eu ia sendo arrastada, petrificada pelo desespero, quando de repente uma mulher judia que estava na fila com uma criança no colo e a outra segurando-lhe a saia, olhou-me. Eu nunca mais esqueci o seu olhar. Ela não podia falar, porque receberia a baioneta no seu corpo. E então ela esperou em que um dos soldados distraiu-se, virou para mim, abraçou o filhinho como quem apontava, pedia socorro para os 2 filhos, já que eu estava na fila dos trabalhos forçados. Eu fiquei apavorada, porque se eu pegasse aquela criança e algum deles visse, jogava-me, e eu ia diretamente para a câmara de gás. Quando nós íamos entrando na câmara de gás, ela jogou o filho e eu empurrei, afastei-me e sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu fui para aquele antro, mas eu estava viva. Tinha somente 20 anos, mas o olhar dela não desapareceu de mim. Quando ela entrou com quase 200 e a porta foi fechada, e ouvíamos os gritos e o silêncio terminal alguns minutos depois. Quando os russos nos libertaram, no mês de março de 45, era 42, eu fui sempre sobrevivendo, porque eu tinha que sobreviver para salvar-me e declarar o que eram aqueles monstros. E eles falaram em 6 idiomas que nós estávamos livres. Eu mal podia acreditar. Era um farrapo, pele e ossos, desencanto e amargura. Fui jogada num campo de refugiados. Havia paz. A Polônia estava destruída. Varsóvia não tinha uma parede de pé. E então eu fiquei ali.
mas nenhuma pessoa da minha família sobreviveu ao gueto de Varsóvia. Todos foram excruciados, menos aqueles que conseguiram viajar aos Estados Unidos. E eu consegui, com o serviço de imigração, o endereço de alguém em Chicago. Escrevi, e os meus familiares últimos convidaram-me para ir morar na América. E eu viajei à América, ao país que me recebeu de braços abertos. Fui aprender a língua inglesa, fui fazer universidade, biblioteconomia. Trabalhava numa biblioteca e esqueci completamente. Aquele olhar saiu da minha memória, e a vida na América dava-me oportunidade de respirar. Foi então que há um ano eu desci ao porão da biblioteca, levada por uma força estranha. E então eu vi a coleção de jornais, toda encadernada, e fui olhando 1942, que é curioso, o ano que eu fui a Majdanek, ao campo de concentração. Puxei o volume imenso e abri-o casualmente. Havia uma fotografia. Eu olhei. Alguém me fotografou no justo momento em que eu empurrei a criança. Os alemães eram muito metódicos. Eles realizavam tudo com absoluta metodologia, com critério, com estatística. E aquele fotógrafo pegou-me a mim, a minha expressão de pavor, a criança chorando, e tudo voltou. Tudo aquilo que estava enterrado na mente, no inconsciente profundo, voltou. E os olhos dela voltaram a perseguir-me. Eu então me tornei judia, fui estudar a sua religião, mas não pude continuar judia. Então eu me tornei católica, mas não podia. Agora eu não sei se acredito em Deus. O que eu sei é que na tradição judaica há uma frase que diz: se tu te confessares a 14 pessoas justas, os teus crimes serão perdoados e tu gozarás do reino dos céus. Então eu venho me confessar ao Senhor, que é um homem justo. Mas, como você sabe, eu sei que o Senhor é um homem justo, é um psicoterapeuta. O Senhor mantém o segredo dos seus pacientes. Então agora que eu acabo de lhe confessar a minha culpa, e carrego sobre minhas costas aquelas 3 vidas, eu vou peregrinar até o dia que eu me liberte. Se quiser ficar com a fotografia que eu arranquei do jornal, pode ficar como lembrança. Eu disse: Ilse, não quero conselhos, não quero nada, eu quero carregar a culpa, eu tenho que ir, eu não posso me perdoar. Levantou-se e eu lhe disse: Ilse, pegue o dinheiro que você pagou da consulta na saída, porque eu não fiz nada com você. Ela olhou e deu um riso melancólico. Só faltam 13 pessoas justas. E Ilse desapareceu com a sua culpa. Que falta faz Jesus ao coração das criaturas humanas? Temos o dever de nos perdoarmos, de tolerarmos as nossas falências humanas. Temos o direito de nos reabilitarmos e deveríamos compreender que todos erramos. E todos devemos nos dar chance a si mesmo, porque o Evangelho diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que eu ame ao próximo, eu tenho que amar
que me amar a mim próprio, porque somente me amando é que eu terei interesse em amar o meu próximo. Então eu também necessito do auto-perdão, que me dá saúde moral, emocional, que me restabelecerá a alegria de viver,